estar preparado para esses momentos. Amém, igreja? Eu quero convocar os irmãos para ficar bem ligadinho. Quero convocar vocês também, irmãos, uma coisa que eu aprendi. Eu aprendi, Wellington, que nós estamos na casa do Senhor, nós temos que estar com o coração aberto para receber aquilo que vem de Deus. Você não está na casa de qualquer pessoa, você está na casa do seu Pai Celestial. E o Pai Celestial tem que ter uma reverência. Irmãos, existe um demônio, e esse demônio, ele rouba a atenção da gente. Atenção como, Liliane, nos pensamentos, rouba a nossa atenção quando nós sentimos sonos. Rouba a nossa atenção quando o nosso corpo relaxa e daqui a pouco o sono vem e rouba uma palavra ministrada no coração de Deus para conosco. Liliane, eu estou cansado, trabalhei, entendemos. Mas como nós estamos na casa do Senhor, irmãos, nós estamos que estar igual sentinela. O que? Abertos. Estamos que estar o quê? Atentos, abertos a ouvir a voz do Senhor. Então você não está em outro lugar, senão a casa do teu Pai. E eu aprendi também, igreja, que nós devemos estar em alerta em todos os momentos. Para quê? Para que ninguém roube a tua atenção no culto, num lugar como esse chamado conquista. O que significa conquista? É para você conquistar, tomar posse daquilo que é seu. E esse lugar aqui é lugar de guerra, vocês já sabem. Não tão de guerra como o tráfico, mas também de guerra espiritual. Então ele ronda a nossa vida tentando lançar flecha para que a nossa atenção seja roubada. Então fica ligadinho aí, porque Deus tem uma palavra para vocês nessa noite. E Ele vai nos ensinar a pescar nessa noite. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Palavra bem conhecida, nunca preguei ela, vai ser a primeira vez. Eu iria pregar ela numa igreja, mas não deu para a gente ir, porque a menina se atrasou. E falaram que era amanhã com Deus, só que amanhã com Deus é até 9 horas. E amanhã com Deus para nós aqui é até meio-dia, né? Então houve essa trocazinha e a gente não voou. E dia 21 do mês de novembro, eu estarei ministrando na igreja ali em Santa Teresa, aqui mesmo em Vitória. Isso é festividade de geração. Se as irmãs quiserem ir, estão convocados, porque a festividade desse ministério também já está chegando. Então, irmãos, vai ser lindo demais. Então, vamos ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Por quê? Porque quando chega nesse texto no livro de João, no capítulo 21, no versículo 3, Pedro diz: eu vou pescar. Por que ele disse que ele ia pescar? Porque o Senhor já tinha partido. O Senhor já tinha morrido, morte de cruz. E já estava sepultado, ressuscitado, já tinha aparecido para eles. E o Senhor já tinha se apresentado a ele junto aos outros discípulos, menos Tomé. Então depois o Senhor se apresenta a Tomé e ele falou assim: toca nas minhas mãos para ver se é verdade mesmo que eu ressuscitei e estou aqui no meio de vocês. Só que quando chega nessa parte, o Senhor vai, desaparece, some, vai visitar os discípulos de Emaús, e vai, quando chega nessa parte aqui, eles estão tristes, estão cabisbaixos. Por quê? Porque você convive com aquela pessoa e do nada ela vai embora, ela some, ela vai embora. Então eles estavam um pouco meio que tristes. Por quê? Porque o Senhor tinha ido embora. Só que o Senhor não poderia ir aos céus sem antes completar uma obra. E de que obra que eu estou falando? Da vida de um pescador chamado Pedro. O Senhor, lembra-se disso, o Senhor não deixa sem fazer nenhuma obra que ele esteja interessado em fazer naquela pessoa, ou na vida daquela pessoa. Deus, ele não deixa a obra incompleta, dizendo melhor para os irmãos. E Pedro ainda não estava no ponto em que Deus queria que ele estivesse. No qual ponto, Liliane? No ponto dele ser convertido e virar um grande pregador. Por quê? Porque Pedro era ainda aquele cara valente, aquele cara bruto. Os irmãos já conhecem a história de Pedro. Só que nesse texto aqui, Deus
a gente não pegou nada de grande, que é o objetivo dele. Por quê? Porque a gente pescava o quê? A gente que é amigo aqui, pescava o belezinho, né? Levava lá para casa, a gente comia, né? Isso, Li? Belezinho, peixe pequeno, só que o objetivo aqui não é peixe pequeno, é peixe grande. O objetivo dele é pescar peixe grande. E como é que se pesca peixe? Há vários tipos de isca, de pesca, de modo de pescar. Eu anotei algumas aqui, e tem a famosa jogadinha, a vara com anzol, molinete, obrigada, amor, tarrafa, pesca de mergulho e a rede. A pesca de mergulho é aquela que o homem desce. Eu lembro que ele me contou a história do pai de um amigo dele, a qual ele descia, gente, ele era mergulhador, ele prendia a respiração e descia até o fundo do mar, até o fundo do lago, da praia onde ele estava, e quando ele via passando um vulto preto, ele atirava e pegava o peixe. Eles me mostraram o peixe, cada peixe desse tamanho assim, ó, do meu tamanho. Por quê? Porque o homem tinha experiência de pescar peixe grande. Você sabe qual é o nosso problema? É que quando chega peixe grande no nosso meio, nós queremos lançar fora. O grande problema é que a gente não sabe pescar e deixar no nosso aquário. Se os irmãos estão me entendendo? O problema é que nós pegamos o peixe, trazemos para o nosso meio e depois lançamos fora. Nós temos que pegar o peixe e tratá-lo aqui no nosso meio. Por quê? Porque peixe, muitas das vezes é o quê? Peixe aqui é abundância, é um trabalho, porque existem pescadores profissionais que vendem a sua pesca e ganham o seu dinheiro. Só que muitas das vezes Deus traz pessoas com condições do nosso meio e nós lançamos fora. Nós não queremos pessoas desse tipo porque irão estragar o nosso meio, trazer doutrinas de fora, sendo que nós temos muita base bíblica aqui no nosso meio para instruir uma pessoa na verdade da palavra. Aleluia! E muitas das vezes as almas vêm, o povo vem e a gente não sabe cuidar direito, manusear direito, para que dá frutos, para que ela possa fazer a obra do Senhor. Tem peixe que vem, já quer pregar, já quer subir, já quer fazer e acontecer. Passa-se um tempo, está fora do aquário, pula do barco, o tubarão está lá para comer. Quantas vezes nós vemos pessoas que têm um chamado lindo, só que não tem como esperar, já quer fazer aquele primeiro amor, e daqui a pouco já quer pregar, já quer fazer, já quer acontecer, e muitas das vezes nós não paramos aquela pessoa e dizemos, vai devagar, porque senão você vai se matar. Como, Liliana? Ele postou, não sei o nome dele. Veio para a casa do Senhor, ficou um ano. Ele falou que tinha 9 anos de crente. Nesse um ano, ele ficou um ano só aprendendo e ficou 9 anos de crente que depois saiu da igreja. Por que será que saiu da igreja? Eu me cansei, eu enjoei, então eu saí. Por que não soube tratar primeiro? Porque eu sei que quando uma pessoa aceita Jesus, ela vem com, acesa, querendo fazer. E muitas das vezes nós colocamos em cima do nosso púlpito. E nós não tratamos ela. Assim, calma, irmão, vamos aprender. Vamos aprender para depois você fazer a obra. Calma, não é assim. Aí eu quero para o monte de vigília e consagração. Não, calma, você até pode fazer. Mas fica tranquilo, porque o seu tempo e a sua hora vai chegar. Por quê? Porque Pedro demorou 3 anos para virar o que virou, um grande pregador. Pedro, Tiago, João, todos os discípulos, demoraram um tempo para chegar ao nível a qual o Senhor queria que eles ficassem. Todos nós devemos ter um tempo determinado para nós aprendermos da palavra do Senhor e
Se eu sou evangelista, eu tenho que ter carinho e amor por aquelas pessoas a qual estão precisando de ajuda. E se eu sou mestre, eu tenho que dominar a palavra para ensinar. Porque nós temos que descobrir qual é o nosso chamado. Descobrir, e esse chamado não foi deliberado só para quem está aqui em cima. Foi deliberado para a igreja toda. Você só tem que descobrir qual é o seu. Eu descobri o meu. Eu descobri o meu. Então eu tenho que saber manusear aquilo que Deus deu. Por quê? Porque com a unção que Deus dá para nós, ela não se brinca. E eu vos dou poder para expulsar demônio, para curar leprosos, para fazer grandes maravilhas. Se alguém não receber, bate a poeira no seu pé, vaza, porque não quiseram. Jesus, quando chega em Nazaré, ele não pôde fazer muitos milagres, porque aquela cidade rejeitou o Nazareno. E eu quero te convidar nessa noite, sabe o quê? Trazer o Nazareno e o Espírito de Deus para a tua casa, para a tua vida, para que ele domine você. Glória seja dada ao nome de Jesus. Vocês estão aqui, gente, comigo? Dá glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque Pedro era um grande profissional. Grande profissional. Empresário. Nós temos vários empresários aqui dentro dessa igreja. Kesley, agora Jorge, né? Édio, tá no papel, mas vai sair do papel em nome de Jesus. Gilson, irmão João Batista, tem as suas empresas, mas em nome de Jesus vai crescer, vai prosperar, aleluia. Ele alugava barcos, e o barco dele um dia foi alugado. Eu quero aquele barco ali. É de quem? É de Pedro. Então vem. Jesus sobe naquele barco e começa a pregar. Começa a pregar o evangelho. E eu quero te perguntar uma pergunta. O Senhor pode contar com o seu barco? O Senhor pode contar com você? O Senhor pode contar conosco para fazer essa grande obra? Aleluia! Aleluia! Ele pode contar conosco. Por quê? Porque chega um tempo no livro de João, versículo 6, 68, ele diz bem assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Ele pregava, mas pregava com autoridade. Porque pregar, qualquer um pode pregar, irmãos. Qualquer um pode chegar aqui e ministrar. Mas qual é a diferença, Wellington? É aquilo que carregamos. É aquilo que nós traremos dentro da nossa essência. Qualquer um pode chegar e falar de Jesus. Mas o diferencial que ele derramou na minha e na sua vida. O que ele derramou na sua vida? Poder e autoridade. Para expulsar demônios. Para curar leprosos, cegos, levantar morto. Essa é a diferença. Essa é a diferença que Ele nos chamou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Já me adiantando? Aqui? E quando ele está lá no barco, eles estão pescando e não pegaram nada, Jesus aparece de manhã cedo. Chega lá Jesus e grita: filhinhos, oh filhinhos, oh glória, filhinhos. Se você não tem pai, ele é seu pai, aleluia. Ele chega falando: filhinhos, apanharam-se alguma coisa? Não apanhamos nada não. Só que ninguém ousava dizer que era Jesus. E ele dá uma ordem: lança a rede. E eles lançaram a rede e pegaram mais de 150 espécies de peixes diferentes uns dos outros. É lógico que quando ele faz quando ele cria o ser humano,
que essa igreja, aleluia, quem quer receber, receba, vai apanhar muitos peixes nesse lugar, oh glória, vai apanhar muitas vidas para o Senhor Jesus, a ponto de não comportar aqui, vai ter que subir lá para cima, para que o nome dele seja glorificado nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque não conseguiam. Só que João vira para Pedro e fala assim: Pedro é o Senhor. Aí ele vai querer ter uma tete a tete com Pedro muito bom. Ele vai querer chegar na cara a cara com Pedro e dizer bem assim: chegam, traz as redes. Todo mundo olha e fala: é o Senhor. É como se o patrão estivesse chegando e falasse: ó, o patrão chegou. Veio buscar você. Veio pegar você. Você apontou na empresa, ele veio atrás de você. Pedro falou assim: o quê? Zaspe se arrumou, lançou no mar, foi todo mundo para perto de Jesus. Ele falou assim: não vou nada, eu vou ficar aqui. Quem apanhou sabe que quando todo mundo, a Kesley tem muito irmão, manda primeiro os pequenos para frente. Quem aprontou que vai para frente sempre tem um que fica para trás. Para dar uma fugidinha. E quando o Senhor chega para Pedro, olha-se para ele. Gente, eu vou conjecturar aqui para vocês. Pensa, o Senhor, todos os discípulos estão ali com o Senhor Jesus. E ele falava assim: pode comer, pode jantar. Pode jantar. Você aprontou, menino? Não. Quando minha mãe falava assim: vocês vão comer? Pode comer. Daqui a pouco a vara está escondida lá atrás e ó, zaspe na gente. Quando ele chega lá, o Senhor falou assim: pode comer. Mas Pedro, você acha que ele chegou perto de Jesus? É ruim, hein? Ficou de longe. Ficou de longe, olhando o mestre. O mestre olhou assim: e aí, Pedro? Tu me amas? Sim, Senhor. Eu te amo. O Senhor responde, pergunta mais uma vez: e aí, Pedro? Tu me amas? Sim, Senhor. Eu te amo. Na terceira vez que ele pergunta, é aí que está a chave, irmãos. Ele vira e fala: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E essa palavra é tão profunda que a partir desse momento, irmãos, a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Nunca mais Pedro foi o mesmo. Nunca mais. Por quê? Porque o autor da vida estava lá. O autor e consumador da nossa fé estava lá. Aleluia, glória a Deus. Ele estava lá, e naquilo que ele estava lá, Pedro, ele tem a vida mudada. Ele tem a vida restaurada. Se ele era bravo, agora ele não é mais bravo. Se ele cortou a orelha de Malcolm, agora ele não faz mais isso. Se ele negou Jesus, ele não nega mais. Porque ele teve um encontro com o mestre. E no íntimo, porque Deus quer ter intimidade comigo e com você, e esse privilégio é para nós todos, oh glória. Esse privilégio de intimidade o Senhor instituiu para nós todos. Esse privilégio de navegar nas profundidades igual a Ezequiel é para nós todos, só que nós vivemos uma vida rasa. A níveis, eu vou falar de novo, de espiritualidade, de imposição de mãos, irmãos, que Deus colocou sobre as nossas vidas. Nós temos que ir atrás para viver os milagres que Ele nos deu para nós fazer. É
Não vamos ficar para trás. Vamos buscar o Senhor. Ah, o Edio está falando, eu não vou obedecer. O Gilson está falando, eu não vou obedecer. Irmãos, eu aprendi uma coisa, e isso é muito sério. Nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. E essa cobertura espiritual está sobre ele aqui. E ainda mais, além dele, ainda tem o pastor presidente, que a cobertura espiritual está sobre ele, sobre os comandados e sobre os subordinados, que somos nós. E a unção que dá para ele tem que descer de lá, passar para cá e vir para cá para nós, irmãos. É uma hierarquia. Por quê? Porque a autoridade, eu gosto dele, porque ele trabalha e não atrapalha ninguém. Mas uma pastora tentou impedir um trabalho de uma pessoa, e a pastora, porque Deus institui líder, certo? Aqui, líder de geração, mocidade. A mulher quis atrapalhar e ficou uma semana. Não é só porque eu sou líder também que eu tenho que atrapalhar a obra do Senhor na nossa vida, não. Porque também foi instituído para ter organização na igreja, não é? Diáconos, presbíteros. Não é assim? Os missionários. Se estamos sobre a cobertura espiritual, nós temos que obedecer, mas eu também não posso ficar enfiando a minha mão onde também eu não devo ser chamado. A mulher ficou de cama, porque Deus instituiu pessoas para liderar também. E aí a mulher quase morreu. Aí depois ela pegou e falou assim, não, eu vou pregar. Então pregou ontem na igreja. Irmãos, o mundo espiritual é mais sério e nós não devemos ter medo. Deus não deu espírito de medo. Temor até que vai, agora medo não. Medo não. Nós temos que fazer a obra com vontade, irmãos. Nós temos que fazer a obra visando o céu e visando Deus. Nós temos que visar o mundo espiritual, a guerras e a batalhas espirituais aqui. Vou contar o que aconteceu lá em casa. Eu sonhei expulsando demônio. Muitos demônios. Isso não é expulsão do demônio, é guerra no mundo espiritual. Certo? Só que eu expulsei o demônio do meu sonho e foi para a cabecinha de quem? Do Joabe. Joabe me levanta doidinho em casa. Mãe! E ele sai doidinho correndo. Ele vai pegar, ele não vai pegar não. Já levantei logo expulsão do demônio, virada no giraia. Eu falei assim, para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Eu falei uma, falei duas, ele virou depois. Aí depois dessa guerra espiritual foi pro sonho do Jonathan. E ele falando, ó, uma coisa eu aprendi. Nunca você deve se achar que é lixo, porque isso são obras do diabo. Falar que a pessoa é lixo, você não é lixo, você é príncipe e princesa, porque isso é chave do maligno para destruir a sua vida. E ele foi repetir, mãe, eu sou um lixo, eu sou um lixo, eu sou um lixo. Não, você não é lixo não, você é príncipe. Eu mandei ele repreender, e eu mandei ele falar assim, e toda vez que eu falava saindo de Jesus, ele ficava bem assim, e falei assim, tá no sonho dele. Não é que ele estava possesso de demônios, virado a mão, babando, não, era o Jonathan, porém ele estava preso na mente dele, e eu estava repreendendo esse mal. Aí depois ele acordou, me abraçou, eu orei por ele, não foi, filho? Eu orei por ele, minha mãe estava na linha, eu falei assim, aqui, mano, mundo espiritual, ó, mundo espiritual, mundo espiritual. Se humilhar e dizer que você é pó, que você é caco, que você é barro, é você se humilhando, dizendo para Deus da onde você veio. Agora, lixo, nomes pesados assim, você tem que repreender em nome de Jesus, porque isso é coisa do diabo. Então nós temos que aprender, irmãos, muita coisa nós temos que aprender. E parar com essa religiosidade, que isso não leva ninguém a lugar algum. Não leva ninguém a lugar algum, irmãos. O céu é ali, Jesus está voltando. Ah, eu sou idoso, então não devo fazer nada. Deve fazer sim. Deve fazer muito mais. Porque de vocês vem a experiência. Aleluia.
possamos estar voltados para o Senhor e dizer o quanto somos dependentes do Senhor, e quanto nós estivermos na terra, nós iremos batalhar para morar no céu. Ei, você que está na escola, seja crente na escola. No seu trabalho, seja crente no seu trabalho. Os meninos lá da igreja, eles ficam lá no teatro, pega o teclado, pega o negócio, pega lá, vai adorar o Senhor. Fica com um grupo deles lá adorando o Senhor. E isso é lindo demais de se ver. Jovens, gente, adolescentes cheios do Espírito de Deus, mulheres cheias do Espírito de Deus. Irmãos, eu quero falar para vocês que o Espírito Santo de Deus, ele é doce, ele é maravilhoso, ele é lindo. Ele nunca vai chegar perto de você sem pedir licença. Ele é maravilhoso, gente, ele é sensível. Ah, mas eu sou mais do Todo-Poderoso, eu sou mais do Deus. Ele é juiz, ele é justo e é juiz. Eu vou te dar uma notícia aqui. Todo juiz tem prova contra nós. E Deus também tem provas contra nós. Então nós vamos vigiar um pouquinho aí, porque Deus ele é todo poderoso, mas se você pecou, ele tem prova contra você, porque você é criatura dele. Então nós vamos aprender mais, porque o horário já foi embora. Então eu quero deixar essa palavra aqui de reflexão para vocês, para que vocês entendam que Deus ele não brinca, Deus ele não dorme, ele é o guarda de Israel, ele conta comigo e com vocês para fazer uma grande obra. É uma grande obra mesmo que ele conta comigo e conta com vocês. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Continue orando por nós. Estamos aí, se precisar, é só chamar, tá bom? Agradeço a minha oportunidade. Vamos levantar e orar? Amém? Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito da verdade, eu quero lhe pedir nessa hora, nesse momento, abra os olhos espirituais dos meus irmãos. Faça-me entender que o mundo espiritual está aí, Senhor, atacando. Está numa guerra danada, Senhor. Deus trabalha no meio dessa igreja, reacende ela. Para que o teu fogo possa reacender e acender e continuar a permanecer, perdurar por muitos e muitos e muitos anos, porque essa obra aqui foi o Senhor a qual fez esse lugar, a qual está aqui nesse lugar. Senhor, batiza com teu Espírito Santo com fogo, reacende a chama nesse lugar. Espírito de Deus, fica conosco, pelo poder que é no teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, nós continuamos a nossa reunião.